Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite. Sem muitas delongas, já vou entrando no assunto e faço as considerações no final, ok? Quero dar hoje, fazer uma introdução perguntando a você: o que você quer eliminar de sua vida que não está sendo agradável? E o que você quer conquistar que você tenha encontrado alguma dificuldade? Vou listar em ambas as situações algumas palavras e você analisa se está dentro do seu contexto sentimental, emocional, mental, enfim. O que você quer eliminar? Cansaço, ansiedade, sentimentos de não merecimento, sentimentos inferiores, sentimentos de culpa, autossabotagem, medo, depressão, pessimismo e negativismo, comportamentos negativos. Você quer eliminar dificuldades de relacionamentos, saúde frágil e por aí vai. Tantas outras coisas poderíamos enumerar. Afinal, o que você quer conquistar de fato e de verdade? Já parou para analisar? Você já fez uma relação, uma lista do que você quer conquistar? Pode ser alegria e felicidade, capacidade de liderança, trabalho em equipe, motivação e automotivação, capacidade de superação, autoconhecimento, independência emocional, independência financeira, relacionamentos harmônicos, grande desempenho profissional, flexibilidade e adaptabilidade, capacidade de se expressar e serenamente dizer o que sente. Pois bem, dentre esses itens os quais eu trouxe aqui, eu quero dizer para você que ambas as coisas são possíveis, existem muitas possibilidades e todos nós temos o desejo de eliminar algumas coisas e o desejo de conquistar muitas coisas. Entretanto, hoje, sexta-feira e amanhã, sábado e segunda, eu estarei discorrendo sobre uma vida com propósito, da obra de Rick Warren. Eu venho falar sobre uma vida com propósito. Falei apenas sobre o primeiro e o segundo propósito e hoje vou discorrer sobre o terceiro propósito, o qual o autor traz para nós de forma significativa. Então vamos lá. Nós começamos definindo os nossos propósitos, desejando eliminar coisas ruins, desagradáveis, situações repetitivas e negativas em nossa vida e também começamos a aplicar nosso propósito com aquilo que queremos conquistar. Portanto, dentro dessa obra, a indicação é que o terceiro propósito para nossas vidas é entender que fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Afinal, nós cristãos entendemos, e se você é cético, você é ateu, não importa. É uma ideologia, é uma filosofia de vida, é um método o qual aplicamos e temos nos sentido muito bem e faz sentido para a vida. Lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 29, está escrito assim: Deus já sabia o que ele faria desde o início. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida de seu Filho Jesus. Nele vemos então o que? A forma original planejada para a nossa vida. Nós olhamos para o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, e vemos agora o verdadeiro propósito de Deus em tudo o que foi criado. Entendemos que o nosso destino
há algumas pessoas que acreditam que há destino, há outras que não acreditam. Portanto, entendemos que o nosso destino e o terceiro propósito, que fomos criados para sermos semelhantes, parecidos, para termos a identidade de Jesus Cristo. Então, esse terceiro propósito para a nossa vida já havia sido anunciado por Deus, segundo palavras proféticas, inspirações a homens que viveram há muitos e muitos anos antes do Messias chegar na Terra. Deus anunciou a sua intenção já lá na criação, diz o livro sagrado, e pesquisas, curiosas, pesquisas de várias formas e em vários ângulos trazem escritos dos primórdios a intenção de uma força criadora, de um Deus criador. E quando ele diz assim: desçamos e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja bem, um Deus, um Pai que intentou, e a intenção é um poder, nós vemos isso, que a vida, o cosmo, o universo, somos o tempo todo regidos por leis, por princípios que regem. E então vem um entendimento de que o poder da intenção, dessa força superior, dessa mente onipotente, onipresente, onisciente, desse pensamento mestre, dessa mente mestra, ele intentou em toda a sua criação somente fazer o homem a sua imagem e semelhança. Partindo desse pressuposto, então, podemos entender que dar e receber verdadeiramente faz parte daquilo em que somos dotados, de consciência moral. Podemos discernir, como seres humanos, entre o certo e o errado. E isso nos torna cada vez mais responsáveis diante do nosso Criador, diante dessa fonte criadora. A Bíblia diz que ser a imagem e semelhança de Deus é ser parecido com Jesus Cristo, o seu Filho. A Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. As pessoas usam frequentemente uma frase assim: tal pai, tal filho. Você já deve conhecer essa frase. Tal pai, tal filho, para quê? Para se referir, dizem dessa maneira, para se referir à semelhança familiar. Quando as pessoas então veem a familiaridade, a imagem de seu filho, de seus netos, isso lhe agrada muito. Faz sentido isso para você? Então, Deus também quer que seus filhos tenham a sua imagem e semelhança. E por isso é que a Bíblia ela é repleta de citações que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Logo, ele se alegra quando mostramos a nossa força. E também nós recebemos essa força pela motivação que ele tem, pela alegria que ele tem. Eu gosto sempre de estar citando 2 versículos. Um que diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores e que nós reinamos em vida com ele na mais perfeita vitória. Em outro momento ele diz, a Bíblia diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Aí você vai então fazendo o quê? Estudando textos paralelos, fazendo então uma junção do conteúdo,
contextualizando, fazendo um paralelo com a vida espiritual, com a vida terrena e com as demais áreas da nossa vida, e entendemos que há momento que Ele nos convida a vir junto dele para que juntos pleiteemos. Ele faz a proposta de pleitear comigo, pleitear com você a causa pela qual você está lutando, para que Ele possa, ou melhor, antes ele diz assim: apresenteis as vossas firmes razões para que eu vos possa justificar. Essa é a atitude de um pai poderoso, de um pai nobre, de um pai juiz, de um pai promotor de justiça. Então não fomos abandonados, não fomos deixados aqui como um nada, não somos obra do acaso, nem um acidente de percurso. Somos então a sua imagem e semelhança, temos as nossas responsabilidades, mas Ele se encarrega de que seu filho, além de ter a sua identidade na semelhança, tenha também a sua afinidade e intimidade espiritual. Partindo desse ponto, então, a Bíblia diz que nós devemos buscar uma maneira completamente nova para se viver. Agora, entendendo todos esses princípios, procurar uma vida moldada por Deus, uma vida renovada no interior e que se demonstre na nossa conduta à medida que Deus reproduz detalhadamente o caráter dele em nós. Então, nós não fazemos as coisas ruins, não é porque somos bonzinhos, é porque temos ao menos uma partícula do caráter de Deus. E quando nos aproximamos dos seus ensinos, das suas instruções, quando buscamos entender os princípios, as leis universais para colocar em prática na nossa vida, estamos agora mostrando ao Pai Criador que temos a identidade dele como filho. E essa identidade é semelhante à identidade do Mestre Jesus, aquele que veio como filho, para que nos moldemos à sua performance, ao seu caráter. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar um clone automático. Não. Muitas pessoas fogem do cristianismo, quando você convida uma pessoa para ir a um templo, para ir a uma igreja, para fazer parte de um grupo de oração, um grupo de estudo, ela logo fica aterrorizada, achando que sofrerá uma lavagem cerebral, vai perder a sua personalidade, vai perder a sua identidade nas demais áreas, vai ser rotulado de crente, e não é nada disso. Isso tudo faz parte de um contexto de religiosidade. Mas receber a palavra de que somos filhos de Deus e entender que nesse terceiro propósito, ser semelhante a Cristo, vai muito além de tudo isso, desses rótulos, é um aperfeiçoamento do nosso caráter. Não é mudar a sua identidade, aquilo que seus dons e talentos, sua mente consciente, é também sim fazer uma renovação nos seus padrões mentais, criados e inseridos na sua mente subconsciente, que muitas das vezes te impede de fazer o quê? De conquistar esses itens que eu falei no início. O que você quer conquistar, muitas das vezes você encontra obstáculo o tempo todo e não consegue, e faz acontecer e não consegue. É que, na verdade, precisa fazer uma reprogramação, eliminar
crenças limitantes, situações que te impedem de avançar, como medo, como complexo de inferioridade, autoestima baixa, falta de avançar para superar, enfim, para que você possa ter aquilo que você almeja conquistar. Se você faz, então, a conversão, ou seja, muda de direção, passa a ter a sensatez de que há um Pai que nos criou, há um Pai que nos formou, há um Pai que um dia disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E agora, com toda essa história registrada há mais de 2000 anos, com toda essa história já contada profeticamente há muitos e muitos e muitos tempos atrás, antes dele mesmo se manifestar e vir ao mundo, profecias liberadas por homens que não conheceram o Messias, que viveram muitos anos antes do Messias chegar na Terra, mas que trouxeram a mensagem de um reino que um rei viria para reger com cetro de justiça. Ele foi mal interpretado, ele foi julgado como que seria um rei que agora venceria o Herodes da época, né? E venceria o governo de Roma, o grande império da Babilônia, da Grécia antiga, da Pérsia, enfim, ele foi confundido e na verdade o reino dele é o reino eterno que começa no nosso interior, é o reino espiritual. Quando eu entendo que eu sou uma tricotomia, corpo, alma e espírito, eu passo a viver mais leve. Meu corpo viverá os resultados do que a minha alma e o meu espírito vivenciar. Se eu entendo que espiritualmente eu sou semelhante, eu sou parecido com alguém que é eterno, poderoso, sábio, cheio de possibilidades, que tem o poder onipotente, onipresente, onisciente para me guiar, para me orientar, que tem uma sabedoria de uma mente em expansão contínua, porque ele é eterno, ele é começo e fim. Se eu compreendo isso, eu agora vou cuidar então da sede das minhas emoções, que é nada mais, nada menos do que a alma. E segundo estudiosos, porque hoje a ciência ela anda paralelamente com a espiritualidade. E entendemos que as emoções se concentram na parte da mente subconsciente. Eu sou um ser pensante e consciente. Sei o que preciso eliminar e sei o que desejo conquistar. Entretanto, tenho muita dúvida, muitos erros, muitas falhas no meu padrão mental estabelecido por imagens, por sentimentos, por prisões na minha alma. Padrões que foram criados desde a minha tenra idade. E por que não dizer até no ventre da mãe? Recebi as mensagens subliminares, faladas, declaradas, os sentimentos que uma mãe tinha, a dor que uma mãe tinha. Ela passou tudo para o seu filho. E agora, no processo de mielinização, através da formação do ser no ventre da mãe, ele começa então a captar tudo o que aquela mãe, dentro da sua personalidade, tinha para transmitir para ele. Aí aquele ser pensante, com vida,
nasce e começa a receber outras informações do mundo externo. E ele vai formando o seu padrão mental. E ele vai criando. Muitos têm a felicidade de ser gerado num ambiente saudável, produtivo, positivo, otimista, de fé. Mas qual é o ser humano que não tem dor? Que em algum momento não sofreu um impacto emocional triste, de tristeza, de ansiedade, de angústia. Isso tudo não fará parte do nosso caráter. Podemos limpar. Por quê? Porque ao buscarmos o entendimento através do autoconhecimento, o autodesenvolvimento, através de nos expormos à palavra do registro sagrado, recebemos um treinamento ímpar, recebemos autoconfiança, recebemos o entendimento, a sabedoria do alto, a sabedoria espiritual que é dada pelo Pai das Luzes, em quem não há sombra nem variação de dúvida. Sua obra-prima é semelhante a Ele, é linda, é maravilhosa. Fomos feitos para vivermos as nossas experiências e amadurecermos e crescermos e entendermos que um dia vamos voltar para aquele lugar desenhado como paraíso, como céu, e até foge do nosso entendimento. Mas, pois bem, tornar-se semelhante a Cristo não significa, então, perder a nossa personalidade ou nos tornarmos um clone automático. Deus criou em você e em mim um caráter único. Logo, logicamente, não quer destruir a sua obra-prima. Nós fomos feitos para vivermos para toda a eternidade. O cristianismo propriamente dito, que é os ensinos trazidos pela pessoa de Jesus Cristo, do Mestre Jesus, ele ocupa-se da transformação do caráter e não da personalidade. Deus quer que você e eu venhamos desenvolver um tipo de caráter, mas nas bem-aventuranças, né? Quais são as bem-aventuranças? Tudo aquilo que o Mestre Jesus ensinou, que são, na verdade, os frutos do Espírito. Você pode fazer um paralelo e compreender o que eu estou falando ao buscar a figura do Pedro. Pedro, aquele que se tornou um grande apóstolo de Jesus e que num determinado dia, depois de uma experiência ímpar, numa das suas pregações, homilias, como você queira interpretar, ele convence com a palavra que ele trouxe e aproximadamente 3.000 almas se renderam a esses ensinos, à mudança de mentalidade, ao crescimento da sua mentalidade, à expansão do seu mindset agora, à mudança de caráter, a uma transformação no seu viver. Esse mesmo Pedro que nesse momento realiza essa obra linda, maravilhosa, ele um dia, quando chamado pelo Mestre Jesus, ele era um pescador, um rude pescador. A história fala de Pedro como um bronco, um homem que só sabia pescar, vivia em alto mar, só sabia jogar a sua rede, trazer os peixes. Certamente ele era um empreendedor, né? Ele trabalhava com a pesca e vendia também para o seu sustento. O que acontece? Quando esse Pedro, grosseiro, de atitudes grosseiras, quando ele recebe esse chamado e passa a seguir o Mestre Jesus, o seu treinamento com o Mestre o transforma num homem intelectual agora. E ele fala agora com propriedade, ele fala da sua experiência, ele fala do que viveu andando com o Mestre.
E você entende por que esse terceiro propósito é sermos parecidos com o Mestre, com Jesus, termos a identidade de Jesus? Porque ele, na sua divindade, também tinha poderes sobrenaturais com os quais ele convencia as pessoas de fazer a conversão, ou seja, de mudar a sua rota. Estava indo pelo caminho da vingança? Volte para o caminho do perdão, da liberação do perdão. Deixe ir aquelas maldades. Avance para aquilo que lhe produz bem-estar, para aquilo que vai lhe sustentar como um ser divino que somos, criados para ser eterno, para viver com o divino, para viver a vida do divino, né? Bom, Deus quer que a gente desenvolva isso. Deus nos dá o nosso tempo aqui na Terra para construirmos agora e fortalecermos então o nosso caráter para a vida eterna. Enquanto estamos no processo de nos capacitarmos, de nos prepararmos para a vida eterna, o que acontece? A vida passa, e a vida passa de qualquer maneira, e com isso nós vamos desenvolvendo melhor o lado bom e nos tornando melhores pessoas nas demais áreas de nossas vidas. Nas demais áreas, com batalhas, com pelejas, com lutas, sim, porque o sábio mestre, um dia ele disse para os seus discípulos assim: ó, tudo isso é lindo e maravilhoso. Vocês um dia vão voltar para a vida de onde tudo começou, para a vida eterna. Vale a pena passar por toda essa experiência de tribulação, de perseguição, mas saiba que no mundo sempre tudo e todos viverão por aflições, mas eu deixo aqui o meu exemplo: eu venci e vós vencereis. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que você vai saltar muralhas, você vai fazer proeza, você pode todas as coisas nele que te fortalece, porque ele já deu para nós uma força interior. Ele já nos capacitou com sabedoria, com inteligência. Quando nós pedimos mais inteligência, na verdade, nós estamos pedindo diretrizes, é uma bússola para nos guiar para onde vamos, o que decidimos, o que é melhor, como podemos fazer melhor. Há alguma coisa que ainda não percebemos, que ainda não identificamos, há alguma coisa que a gente pode melhorar, é essa. A intenção, o poder da intenção deve ser essa. Tem alguma coisa que eu ainda posso regenerar, tratar? Tem alguma área que eu posso me flexibilizar, deixar de ser rígido, teimoso, insistente? Tem algo que tem algum canal em mim que eu posso abrir para fazer tudo fluir, para fazer a minha vida girar em fluxo e eu ir bem e ter condições, ter sustentabilidade para sustentar o outro, para ajudar o outro? Essa é, na verdade, a performance de um ser que entende o terceiro propósito trazido aqui nessa obra. Agora, como é que isso acontece? Acontece através de uma grande obra realizada pelo Espírito de Deus. E quando o mestre, isso aqui, ou você crê ou você não crê. Quando o mestre estava para ir embora dessa terra, ele preparou os seus discípulos falando da sua missão final, como seria a sua trajetória. Eles não entendiam e alguns que entendiam não aceitavam. Enfim, mas ele fez uma promessa, que ele voltaria para o Pai e
enviaria o Espírito Santo Consolador. Ele estava dizendo que ele não estaria mais em pessoa, mas ele estaria na forma de Espírito. Então, ou você recebe essa presença desse Espírito Santo, porque ele foi em todo o tempo santo, embora os homens fazem conjecturas com algumas experiências contadas por historiadores e arqueólogos, porque quanto mais se estuda, mais se descobre coisas e fazem paralelos e encontram escritos em pergaminhos e outras formas de escritas e vão estudando, independente das conjecturas, dos paralelos que fazem, nós entendemos que este homem não compactuou com o erro, com a falha. Ele foi um homem que viveu uma vida íntegra. E por ter vivido uma vida íntegra, então dentro da origem da palavra, chamado de santo. E ele faz uma proposta que, ao recebermos esse Espírito Santo, então, nós também sejamos santos, assim como ele foi santo. Tanto é que o apóstolo Paulo, já sabemos da história de Paulo, quem foi ele antes e quem foi ele depois. Ele mesmo diz que as palavras que ele trazia não eram persuasivas por conta da sua sabedoria, do seu conhecimento, pois ele era um homem poliglota, um estudioso. Ele dizia que eram porque ele tinha a presença do Espírito. Ele recebia revelações, insights, discernimentos, e agora ele trazia. E que tudo aquilo fazia sentido e que sofrer para ele era agora viver para Cristo. Ele dizia, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho, porque ele tinha uma convicção de que o que iria perecer era a terceira fase da vida. Entendendo que somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito, ele entendia que era apenas o corpo que ia perecer, que a sua alma e o seu espírito era eterno. Pois bem, eu sou adepta desta doutrina, deste ensinamento, pelo pouco que já vivi e ouvi, eu sou adepta, porque para mim faz mais sentido, ok? Bom, o que acontece? A tarefa do Espírito Santo, então, foi produzir agora esse caráter, porque os ensinos de Jesus foi um estágio. Seus discípulos que andaram mais próximo dele e que é por intermédio deles que o Evangelho de Cristo foi propagado e chegou até nós por intermédio do grande apóstolo Paulo, o homem ousado, guerreiro, valente, ousado, e agora com uma força maior, porque recebeu, declarou, entendeu que a força do Espírito maior, o Espírito Santo de Deus, é que o dirigiria, o controlaria, o daria forças para suportar todas as intempéries e frustrações que a vida pudesse lhe trazer. Então, ele, ao entender isso, ele declara: conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamo-nos mais e mais como ele e refletimos sua glória cada vez mais. O processo de transformação, então, pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus, é chamado de santificação. E esse é agora o terceiro propósito de sua vida sobre a terra. É então santificar-se. Mencionar o poder do Espírito Santo. E muitas pessoas imaginam que quando menciono isso, eu vou ter manifestações miraculosas, emoções intensas. Mas na maioria das vezes não é nada disso. O poder do Espírito Santo é liberado na sua vida de maneira tranquila,
de maneira serena, moldando o seu caráter, trazendo para você confiança, paz, serenidade, alegria, tudo isso que eu relacionei aqui que você quer conquistar, alegria, felicidade, capacidade de iniciativa, de liderança, de superação, com essa força desse Espírito Santo, você pode, você consegue. E também consegue eliminar todos aqueles sentimentos de cansaço, de fadiga, de desânimo, de autoestima baixa, de falta de superação, de medo de assumir riscos. Olha, aí entra um grande segredo. O segredo é, então, aceitar, receber. E para isso nós devemos agora, então, cooperar com o trabalho do Espírito Santo. E como é que fazemos essa cooperação? Como é que fazemos isso? Nós fazemos, segundo a Bíblia, por toda a parte dela, nós vemos uma importante verdade trazida e ilustrada repetidamente de que o Espírito Santo libera no momento em que você dá um passo de fé. Para isso, então, é preciso ter fé, acreditar. E você já deve saber, lá na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, está a definição de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova daquilo que você espera ter. Ou seja, você faz um quadro mental, você imagina, você idealiza e você agora transporta para o seu atual, para o seu momento atual, e você espera, porque tudo tem o tempo para se materializar. Através da sua mente agora, de confiança, você vai magnetizar. E como você faz isso? Você faz vibrando na energia. A sua energia não é pedir alguma coisa com tristeza, é pedir alguma coisa já para alguém que pode manifestar, que pode trazer. Tem um momento em que Jesus diz na sua palavra que há impossíveis para os homens, mas que para ele tudo é possível. Ora, se tudo é possível a ele, e ele fala assim: pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Com uma condição: quando me buscardes de todo o coração. Então, o coração pensante é a mente subconsciente. É aquela que muitas das vezes não está congruente com a mente pensante consciente. Conscientemente você sabe que você quer algo, porém inconscientemente você recebe uma mensagem assim: impossível, logo para você, olha o seu estado, vê se você pode, você não vai dar certo. E aí é a hora de você então resgatar a sua autoconfiança. Ah, mas já fiz isso, não consigo. Mas lembre-se que há um espírito maior que pode realizar, pode manifestar, quer, deseja, tem vontade. Tem um momento que ele diz assim: ó, a porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Eu posso, eu faço, eu desejo. Tem um texto que ele diz assim, que dele é tanto o querer quanto o efetuar. Uau! Ele quer, e se ele quer, ele efetua. Então eu vim aqui nessa manhã trazer esse terceiro propósito para que apenas você reflita que, além de você cooperar através da sua fé, Deus usa a sua palavra, usa as pessoas e usa as circunstâncias. Não basta você ficar apenas recitando palavras, recitando, declarando, fazendo visualizações, exercícios de reprogramação, pensando e fazendo exercício respiratório, essas técnicas que eu trago, aplico em outro conteúdo. Basta também você entender que Deus tem seus meios, Ele usa pessoas e usa circunstâncias. E muitas das vezes Ele colocou uma pessoa no teu caminho que está falando com você, que
que está te orientando, que está te ajudando. Eu não digo alguém que está te colocando para baixo, que está te deixando com um sentimento estranho, que você estava até otimista e de repente foi caindo a sua energia. Eu não digo isso, mas você tem, e se você não tem, ele diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que lhe dá de forma, de sobremaneira, deliberadamente. Deus dá apenas aquele que pede. O universo, se você emanar esse pedido, ele emana devolvendo para você. Então, existem muitas pessoas que presumem que tudo que necessitam para o seu crescimento espiritual é estudo bíblico e oração. Estudo bíblico e oração, estudo bíblico e oração. Ora, se você ficar só no estudo bíblico e na oração, você poderá se decepcionar em não ver as coisas acontecer. Aí entra então o estudo bíblico, oração e um movimento de ação. Movimento de ação requer sentimento, requer emoções, atitudes de ir fazer. Deixar o medo para trás e ir e seguir. Por quê? Porque Deus usa as pessoas. Ele normalmente até prefere operar no meio das pessoas para realizar milagres. As conexões que você faz no dia a dia com A, B ou C não é por acaso. Tudo tem um propósito. Eu vivi uma experiência esses dias, até vou contar e já vou encerrar essa parte para a gente não tomar mais tempo. Eu vou contar a experiência, já vou só encerrar essa parte. A maturidade espiritual não é uma busca individual. Olha que profundo isso. Não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer, alcançar a semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas à sua volta e interagir com elas. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea também, nem automática. Ela é um desenvolvimento que durará para o resto das nossas vidas. Com respeito a esse processo, nós vamos nos tornando maduro e chegando à estatura de varão perfeito, assim como foi o Mestre Jesus. Um tema para nós refletirmos dentro dessa live, desse conteúdo, é: fomos criados para nos tornar semelhantes a Cristo. Um versículo que você pode memorizar, refletir e estudar e buscar respostas no seu interno. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. Esse texto está pautado na carta de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E uma pergunta para meditarmos, uma pergunta que não pode calar. No dia de hoje, qual área de minha vida, qual área de sua vida você precisa, eu preciso rogar pela operação do Espírito Santo para que nos tornemos mais semelhantes a Cristo? Qual área? Não são todas as áreas que estão tratadas, nós estamos num processo. A experiência que eu tive foi a seguinte: eu estava aguardando meu netinho a terminar a sua aula de natação. Por um dado momento, eu não o ouvi mais na piscina. E as crianças foram saindo, a grande maioria das crianças foram saindo. Eu desliguei meu celular e saí. E ao chegar no hall de entrada, não ouvi. Então, sentei-me num banco de espera e ali fiquei. Falei, bom, a passagem é aqui, por aqui, ele vai passar e eu não vou perdê-lo de vista. O que aconteceu? Aconteceu que eu estou ali sentado observando o movimento das crianças menores que estavam saindo. E ao sair,
um casal, o pai recomendou que o menininho sentasse. Uma criança deve ser de uns 7 anos no máximo, sentou-se do meu lado ali. Nisso vem um pai com um bebê no braço e outro de aparentemente 7 anos também puxando pelo braço. E o que acontece? Aquela criança que vem com o pai olha para o menininho que está do meu lado e diz assim: oi, amiguinho, tchau, boa noite. Ah, aquilo foi para mim assim de uma espontaneidade linda. Aí eu falei, e o menininho do meu lado olhou sério para ele e não respondeu. E eu olhei para o menininho e disse assim: criança linda, olha o amiguinho te dando boa noite, dê uma boa noite para ele. E aí rimos, o menininho, a outra criança e o pai da criança que estava simplesmente se preocupando em passar. De repente inclina-se, olha para mim e diz assim: oi, tudo bem? Eu olhei e disse: oi, tudo bem. Não o conhecia, mas tudo bem, embora entendi que o seu oi, tudo bem, era familiar. Portanto, ele vira para mim e diz assim: você é a Maria Luísa, a mãe do Gabriel? Eu disse: sim, eu sou a Maria Luísa, a mãe do Gabriel. Ele pegou e falou: eu sou o Rodrigo, da Missão Desafio. Ora, eu precisava conversar com o Rodrigo. Veja, que coisa fantástica. Eu te pergunto, uma coisa simples, você vai dizer assim: ah, normal. Não é normal. Eu hoje observo cada passo que eu dou, cada movimento que eu faço, cada situação que acontece. Por quê? Eu, do nada, achei que estava acabando a aula e tal. No entanto, meu neto levou mais 15 minutos para sair. Pense, eu mesmo olhando no relógio, não sei, não entendi o que aconteceu. Entretanto, eu precisava conversar com aquele pai, porque eu me agreguei à Missão Desafio, uma missão que é agregada a um projeto Gerando Falcões no Brasil todo, que faz um trabalho fantástico com crianças, adolescentes e jovens. E eu tinha interesse de conversar com ele por algumas razões. E quando que eu imaginaria que eu iria encontrar o Rodrigo ali? Entretanto, ele me achou. Por quê? E você sabe como foi que ele me achou? Pela minha voz. Porque nós já participamos de uma reunião online, mas ele só passou pela reunião. Quem fez foi uma das pessoas supervisora da equipe. Mas ele gravou minha voz. Além do que, a reunião foi gravada. Ele me conheceu pela voz. E você vê, um gesto tão simples de uma criança fez todo esse movimento. Quero que você compreenda o que é que eu quero trazer com essa ilustração de uma experiência vivida por mim. Tá bom? Meu querido, minha querida, eu vou encerrando por aqui. Volto por mais duas vezes dando continuidade. Depois eu volto no Milagre da Manhã, por 3 dias consecutivos, e depois volto no Propósito. Nós estamos no 3º, são 5, tem mais 2. E depois Deus proverá. Você que é inscrito no canal, gratidão, porque o YouTube vai te notificar desse vídeo quando vai ao ar. Você que não é inscrito no canal e desejar, clique na palavrinha inscrever-se, opção todas, e torne-se inscrito para você receber as notificações. Se fez sentido esse conteúdo, compartilhe com quem você desejar, dê seu like para o YouTube entender que o conteúdo é bom, e se você tiver alguma dúvida, pode fazer seu comentário que a gente vai se falando. Me despeço de você desejando-lhe uma boa sexta-feira. Sextou, como dizem. Viva esse dia como o melhor de todos, como nunca você viveu. Beijo no coração, fique com Deus.